Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo para essa leitura do final de semana. O que temos de mensagem aqui para este sábado, para este domingo. Quem está chegando agora, convido a conhecer esse canal. A gente tem leituras diárias, todo dia, no café da manhã, a gente tem uma leitura para a energia do dia, temos a leitura do final de semana, temos a leitura semanal, temos uma leitura mensal, temos leituras de signos chineses, temos temáticas sobre amor, sobre trabalho. Convido a conhecer, aí temos as playlists. Se você está chegando, se inscreve, ativa as notificações e aí você acompanha cada jogo lançado aqui na plataforma, tá bom? Então vamos lá. Para saber sobre sua energia do final de semana, você escolhe aí uma dessas três opções. A gente tem a opção número 1, a calcita laranja, a opção número 2, o quartzo transparente, a opção número 3, a pedra aventurina. Você pausa se necessário, escolhe uma opção. Se sentir dúvida entre duas opções, escuta as duas opções. Se tiver querendo ouvir as três para ver em qual você se identifica, escuta as três, tá bom? É isso. Pausou? Vamos lá. Quem escolheu a pedra calcita laranja, a gente tem aqui carta do tarô, o 6 de espadas, Lenormand, a carta, e como runa a gente tem Raidou. Então, existe aqui uma chamada para um movimento seu, né? Então, está lhe chamando para se comunicar com as pessoas, se comunicar ao mundo. E para você se comunicar, você precisa se mover. Talvez você tenha que se aproximar de alguém, ou talvez o universo esteja dizendo para você se aproximar de alguém, ou de algum lugar, por exemplo, visitar alguém da família, visitar uma cidade em que você já há algum tempo está querendo conhecer, uma cidade próxima, ir para a praia, mas é esse movimento que te aproxima de algo com que você tem que se comunicar. Essa comunicação, ela é uma comunicação que fala sobre também algo que você vem buscando ver diferente na vida, sabe? Trazer algo diferente para si, para suas inspirações, às vezes também por uma condição de necessidade, essa mudança se dá. Não necessariamente seja algo também assim que você faz dentro de uma celebração. Pode ser algo a trabalho, pode ser algo que você tenha que resolver, mas resolvendo, seja para resolver, seja por festividade, seja para distração, ou seja para trabalho, é algo que vai te movimentar e te mover nesse final de semana para também dar conta de processos da sua vida. Não ficar parado nem parada, também resolver situações ou entrar em comunicação com pessoas ou com situações que podem te falar algo sobre você mesmo ou pode resolver alguma coisa específica da sua vida. É sobre isso, se mover, se movimentar para algum lugar e se comunicar com alguém, com alguma pessoa ou com algum espaço mesmo, com alguma atividade que vai te colocar para se mexer nesse final de semana. Tá certo? É isso, um bom final de semana para você e até amanhã com a leitura da semana. Aqui, para quem escolheu a segunda opção, a gente tem como carta do tarô o Cavaleiro de Ouros, como a carta Lenormand, o Homem. Então, a gente já vê aqui uma energia yang forte, né? E como runas, a gente tem a runa Petro. Olha, essa energia bastante yang aqui do Cavaleiro de Ouros e do Homem, e aí vem essa runa Petro, que ela fala sobre revelação. Eu sinto aqui uma energia assim de você ir direto ao ponto em alguma questão, de você lidar com algo na sua vida, com objetividade, buscando definições, buscando clareza sobre determinado aspecto da sua vida. É um final de semana em que você vai precisar resolver algumas coisas
com essa objetividade, com firmeza, com realismo, né? Que chama muito essa ideia do realismo aqui. Porque Petro, ele fala sobre revelação, mas ele sai junto de cartas muito Yang. E o Yang, ele traz a imagem do que é objetivo. Né? Então, não é uma revelação, por exemplo, espiritual, não é uma revelação sensitiva. É uma revelação no sentido da resolução de algo, de um problema. Então, alguma coisa que você precisa dar conta. E você vai dando conta com essa objetividade, com essa, sabe, tratar diretamente as coisas. O Cavaleiro de Ouros, ele traz essa perspectiva assim de quem avança, mas avança buscando firmeza. Não avança assim de um modo aventureiro, não avança de um modo impulsivo. O cavaleiro, ele tem estratégia, ele analisa as coisas e ele é firme em cada coisa que ele resolve ou a cada passo que ele dá. Nesse final de semana, se você tem coisas a resolver, se você tem coisas a revelar no sentido assim de pôr luz, né? Algo que você precisa pôr luz, vai com essa firmeza, vai com essa confiança também, né? E vai passo a passo, garantindo em cada passo que você der uma visão realista das coisas que você está lidando, com que você está lidando, certo? Então, para quem tem aí um trabalho para avançar, ou para quem tem algo a resolver, ou para quem não tem nada para fazer, aproveita para avançar sobre algo que você precisa resolver na vida, porque aí a energia Yang vai estar atuando no teu final de semana, te facilitando e te animando a resolver as coisas que precisa resolver. Certo? Boa sorte, bom final de semana e até amanhã com a leitura da semana. Vou colocar aqui para a gente ver a terceira opção, para quem escolheu a aventurina. A gente tem como carta do tarô, a gente tem o 9 de pentáculos, como carta Lenormand, temos os peixes, e como runa, a gente tem o Nautis. Bem, o tarô com os peixes, ele em si, ele me falava de imediato uma energia de expansão, de prosperidade, né? Mas aparece o Nautis aí, que o Nautis é sobre algo que é preciso, sabe, essa trava que o Nautis tem aqui, né? Algo que avança, mas tem uma trava no meio do caminho. Então, é como se você tivesse aí num ponto prévio de alcançar algo, certo? Então, fala aí de uma fluência, de algo que vai fluindo, que está brotando na sua vida, que está florescendo na sua vida, que está frutificando na sua vida e que falta bem pouco para você alcançar. Falta bem pouco para você alcançar. Mas que tem, nesse bem pouco, talvez esse último aspecto a resolver, ele representa um certo obstáculo, um certo bloqueio, e que é só isso que você precisa tirar para você chegar a esse 10 de pentáculos, né? Só falta isso para você chegar nessa visão mais de expansão mesmo e de alcance e de realização. É um quase. Então, esse final de semana, você está sendo colocado aqui para olhar para aquilo que você precisa tirar, né? Aquele obstáculo, aquela pedra do caminho que você precisa tirar para alcançar isso que você já vem há um tempo, né? E que você está prestes a alcançar. Ali, sabe, quando a roseira está com as rosas em botão e que ela vai precisar abrir, né? Ela vai abrir, mas ela, para abrir, para que isso aconteça, ela também tem que estar em condições, em boas condições, né? Levando sol, recebendo água. E essas boas condições é o
condicionante para que as rosas elas realmente abram e você tenha aquela realização, entende? E aí os peixes, ele me traz a ideia de que você precisa fluir, você precisa deixar fluir as coisas mais. E esse deixar fluir as coisas talvez seja exatamente esse ponto que você precisa, né? Sair do controle racional e entrar no movimento da espiritualidade, entrar no movimento da percepção, entrar no movimento da intuição, para saber exatamente o que você precisa fazer. Ou, num sentido mais metafórico, né? Você aguar essa roseira. E aguar a roseira, a água aí simboliza essa água espiritual, essa água que representa essa graça divina. Deixa eu tentar aqui traduzir isso em palavras objetivas. Às vezes a gente está fazendo tudo bem direitinho, né? A gente está ali, a gente faz e falta pouco para florescer. Ou floresce, mas falta pouco para frutificar. E aí o que está faltando? O que precisa para as coisas realmente acontecerem? Aí entra essa água divina, né? Falta essa fé, falta essa conexão com o divino, falta essa oração, falta esse movimento interno em relação à grande fonte, ao grande Criador, que agoa os nossos projetos, agoa a nossa vida e assim nutre a nossa vida do que ela precisa para a gente chegar a essa realização. Foi fundo, né? Mas quando sai a carta dos peixes, ela sempre remete a essa espiritualidade, a essa água divina que, em poucas palavras, é difícil de explicar, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês a mensagem aí que está sendo trazida, tá bom? Então, bom final de semana, anda com fé e até amanhã com a leitura da semana. Tchau!